amigos, boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Careta do dentinho para afastar os abusados que insistem em encostar nas mulheres dentro de ônibus. A estudante postou a estratégia na internet. A foto tem mais de 25 mil curtidas no Facebook. E você, o que faz para evitar o assédio dentro de coletivos lotados? O TN foi às ruas ouvir as mulheres e a polícia. Professor denunciado por racismo na UFES volta a dar aulas. O retorno do mestre gerou protesto dos alunos. Acidente entre carro de família e van que transportava presos deixa 12 pessoas feridas. Uma agente ficou presa às ferragens. Comerciante escapa da morte. O homem disparou tiros enquanto ela trabalhava. O marido da empresária não tem dúvida. Diz que o crime tem ligação com uma denúncia feita pela mulher dele. Excesso de intimidade nas redes sociais. Um perigo que os jovens ignoram. Fotos, vídeos e mensagens postadas podem ser usadas para humilhar, difamar e até chantagear. Veja o alerta de quem lida diariamente com vítimas dos dramas virtuais. Queria ganhar fama no mundo do crime e ser temido pelos rivais. Deu tudo errado. Depois de roubar uma arma e enfrentar a pessoa errada, acabou preso. Sobrinho tenta arrancar platina da perna do tio que está quebrada. Um policial disparou tiros para separar a briga. Engravida e perde. Pode ser uma doença chamada trombofilia. Assunto do Fala Doutor. Motorista de ônibus é preso suspeito de abusar de afilhada durante anos. Ele vivia na Bahia e estava casado. Quinta de empregos no TN, administrativo, estoquista, recepcionista, porteiro e tem muito mais. E ainda, cuidado com as dietas malucas. Elas podem ter efeito contrário. O TN vai te mostrar a história da Aline. Ela perdeu mais de 20 quilos, mas antes cometeu deslizes na busca pelo emagrecimento. Tribuna Notícias, primeira edição, nós voltamos. Ingrid e amigos, rapidinho, sai daí não, hein? Até já. Amigos, o Tribuna Notícias de hoje faz uma pergunta. É possível combater uma prática criminosa usando o bom humor? Uma jovem de 22 anos resolveu fazer caretas para evitar o assédio sexual. O assunto ganhou as redes sociais e virou polêmica. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Uma cena difícil de ser flagrada, mas que acontece com frequência. Nos terminais de ônibus na Grande Vitória não é difícil encontrar mulheres que já tenham sofrido abuso dentro dos coletivos. O que você fez na hora? Eu ignorei. Te dá raiva na hora? Dá muita raiva. Ah, já aconteceu, né? Isso fez você não ficar esperta. E aí, acontece mesmo. Aí eu, como eu sou estourada, já chuto o pau da barraca logo. Em março do ano passado, um homem foi flagrado esfregando os órgãos genitais em uma passageira. O abuso aconteceu no ônibus da linha 591, que liga o terminal de Campo Grande, em Cariacica, ao município da Serra. A cena foi flagrada por um passageiro e publicada em uma rede social na internet. Ganhou repercussão nacional e gerou revolta em muita gente, mas não é algo exclusivo do Espírito Santo. Assim, é bem constrangedor e geralmente assim, na hora, no meu caso, eu fiquei calada. E a gente fica envergonhada da situação. A Seturbe orienta que as mulheres que passarem por esse tipo de situação dentro dos ônibus que denunciem. As vítimas devem reunir o máximo de informações, como a linha, número do ônibus e também o horário em que aconteceu o abuso. As imagens podem ser repassadas à polícia pelas empresas e ajudarão nas investigações. Se ela tiver um celular para filmar a pessoa, que ela pegue a testemunha que estiver junto também do ônibus, anote, compareça à delegacia e faça a denúncia. De extrema importância que a mulher vítima de qualquer, principalmente delito sexual, estupro, ou até mesmo esse tipo de delito dentro de ônibus, que ela compareça de forma imediata na delegacia, para que a gente possa solicitar as imagens do interior de ônibus, ou então de outra câmera de segurança que na rua possa ter também. Em Minas Gerais, uma jovem de 22 anos tomou uma atitude inusitada para tentar escapar desse tipo de situação. Ao receber uma cantada de mau gosto ou desrespeitosa, ela faz uma careta como esta. A careta é inspirada no rosto do ex-ídolo do Corinthians, o atacante Dentinho. A ideia também ganhou repercussão nas redes sociais e já foi compartilhada por mais de 3.000 pessoas. Aqui no estado, as opiniões sobre ela se dividem. Normal, todo mundo faz careta.
mesmo para evitar uma cantada? Eu faria. Eu acho que assim, que o assunto é muito sério e eu acho que foi meio assim que um lado mais da comédia. Eu acho que não faria esse tipo de atitude. A mulher, ela não tem que fazer careta ou ficar feia para ser respeitada. Os homens têm que entender que as mulheres, sim, são mulheres, elas têm que ser respeitadas, independente da idade, sexo, se é bonita, se não é. Então, isso para mim não acho assim adequado, né? No geral, o que as mulheres querem é ser tratadas com respeito. Para elas, quem age diferente só pode ser considerado de uma única forma. Bandido, né? Cafajeste. Tem que ter uma lei, alguma coisa, né? Porque, poxa, é coletivo, né? Não tem como você ter que trabalhar de carro sempre, você precisa do ônibus. Então, teria que ter alguma coisa assim para poder inibir, né? A Delegacia da Mulher em Vitória fica no bairro Santa Luísa. Simples assim. E um lembrete, o GV Bus tem um número para denúncias de abusos dentro do Transcol. Anote aí. 0800, está aqui embaixo, ó. 39 15 17. 12 feridos em acidente envolvendo o carro de uma família e uma van da Secretaria de Justiça. A van transportava presos e seguia com o giroflex ligado em alta velocidade numa avenida de Vila Velha. Avançou o sinal e acabou atingida pelo carro. Uma agente ficou presa às ferragens e quebrou as duas pernas. Estas imagens de celular foram feitas logo após o acidente. Muita gente parou para ver o que tinha acontecido. O veículo que bateu contra o muro é uma viatura da Secretaria Estadual de Justiça. 7 presos e 2 agentes penitenciários estavam dentro do veículo. O motorista teve apenas ferimentos leves. A servidora que estava no banco do carona não teve a mesma sorte. Ela ficou presa às ferragens. Neste outro vídeo, a agente grita de dor no momento do resgate. Outros 2 carros se envolveram na batida. No Fiat Uno, havia 3 pessoas da mesma família. Uma mulher de 50 anos, um marido e uma adolescente de 13 anos, neta do casal. Para fazer o resgate, foi preciso cortar a lataria do carro. O acidente aconteceu neste cruzamento em Vila Velha. Segundo testemunhas, o Fiat Uno vinha dessa rua aqui, a Itaguaçu. Já a van que transportava presos seguia pela Avenida Luciano das Neves em alta velocidade e com a sirene ligada. A van teria avançado o sinal e atingido o Fiat Uno. A batida foi tão violenta que o Fiat Uno foi parar dentro do posto de combustíveis e ainda atingiu outro veículo que estava estacionado no posto. Quem vinha da direção da Luciano das Neves foi abrindo passagem. Por testemunhas, gente que parou na loja para ajudar a socorrer, a acalmar, falou que a van ela já vinha em alta velocidade, pedindo passagem com a sirene ligada. Só que no cruzamento não teve como evitar a colisão, porque quem vinha de outro lado não saberia o que estava acontecendo, né? O Sindicato dos Agentes Penitenciários diz que houve falha no transporte dos presos. A viatura, como todos sabem, ela tem prioridade, e com o giroflex ligado e tudo mais. Agora, o que acontece é que numa missão dessa, numa operação dessa, deveria ter no mínimo 14 agentes penitenciários, um carro como batedor e outro carro dando cobertura atrás, para fazer essa segurança até o fórum. A motorista do Fiat Uno foi levada para este hospital particular. Já os presos e o agente que dirigia a viatura foram encaminhados para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. A agente, vítima mais grave, foi socorrida e levada para o Hospital São Lucas, em Vitória. Bom, a Sejus disse que vai apurar as circunstâncias do acidente. A prisão de um jovem acusado de chantagear uma adolescente ameaçando divulgar um vídeo em que os dois aparecem fazendo sexo chama a atenção para o risco de revelar intimidades e a exposição nas redes sociais. É verdade, Torino. Por imaturidade ou inconsequência, os jovens divulgam imagens, escrevem textos, trocam mensagens íntimas, provocam estragos sociais e psicológicos difíceis de se recuperar. Um especialista aponta o despreparo dos adolescentes e faz um alerta às famílias. Para este psicólogo, as publicações refletem um despreparo emocional. Há um grande despreparo, né, para
compreensão, né, do que deve ser postado e o que não deve ser postado, e às vezes realmente é revelado, né, um conteúdo muito pessoal, muito íntimo, né, que expõe a pessoa. O Tribuna Notícias mostrou a prisão do estudante Arthur Assis Simer, de 18 anos. Ele é acusado de chantagear a jovem de 13 anos com um vídeo de sexo que os dois fizeram. Uma situação extrema, né? Quando existe uma confusão muito grande na cabeça da pessoa, que ela não pensa que o outro é uma pessoa, ela pensa que o outro é um objeto do prazer dela. E aí ele vai, quando ele se frustra ou quando esse objeto não corresponde à sua expectativa, ele vai lá e agride, ele vai lá e maltrata, ele vai lá e domina, ele vai lá e chantageia, né? Então, quer dizer, isso tudo realmente ocorre como uma transgressão aí das leis e das regras, né? E está tipificado assim, e deve realmente ser tipificado porque ele é uma exceção. Né? Quer dizer, todos podem ter uma certa confusão, uma certa possessividade, um certo ciúmes, mas isso não dá direito a ninguém de dispor da saúde emocional e pessoa. Vídeos com cenas de sexo entre casais são compartilhamentos comuns nos aplicativos de mensagem para celular. Basta alguém filmar e apertar alguns botões para espalhar o vídeo pela cidade e até pelo país. Com isso, surgem opiniões diferentes sobre o que é mais certo e o que é mais seguro de se fazer. O que as pessoas decidem fazer em relação à sexualidade delas é problema delas. O problema é divulgar o vídeo contra a vontade de uma das partes. Isso pode arruinar mesmo a vida social da pessoa, é uma exposição que a pessoa não está preparada para isso. O vídeo é só mais uma forma da pessoa expressar sua sexualidade, seus desejos. A partir do momento que a outra pessoa envia, isso se torna um problema social, porque fica marcado na vida da pessoa para sempre. Tem gente que gosta, mas tem gente que não. E se for para fazer, tem que ser com a permissão dos dois e ficar ali, morrer ali, não ficar espalhando para todo mundo. No caso em questão, o consentimento da jovem não justifica a atitude do rapaz. A lei penal determina que a pessoa maior de idade que mantém relação sexual com a pessoa menor de 14 anos está cometendo o crime estupro de vulnerável. Por isso, o papel da família de orientar os filhos é importante na fase da adolescência. O que revela um grande despreparo emocional que está presente também nas famílias, uma dificuldade de trazer esse assunto para dentro de casa, conversar sobre isso e compreender as questões emocionais que estão envolvidas no início da vida sexual e até na divulgação de aspectos da sua vida sexual. É isso aí, o diálogo em casa entre pais e filhos é sempre o melhor caminho, sem contar a necessidade de saber o que o seu filho faz na rua e expõe nas redes sociais. Um ano depois do crime, um homem acusado de estuprar a enteada várias vezes foi preso. Ele estava na Bahia com uma nova família. O motorista de ônibus foi detido na Bahia, onde já havia constituído uma nova família. Aqui no estado, ele é acusado de ter estuprado a afilhada desde os 13 anos. Em razão dessa violência sexual sofrida, a adolescente passou a morar na residência de suas avós e posteriormente relatou o fato à mãe, a violência sexual. A partir daí, então, a mãe passou a tomar precauções até então o momento que flagrou realmente a prática ilícita. De acordo com o delegado, foi a própria mãe quem flagrou o companheiro no dia 11 de abril do ano passado. A mãe da vítima, no caso, flagrou o momento em que o ato sexual era praticado, não consentido, ou seja, o estupro estava ocorrendo no momento em que a mãe flagrou, razão pela qual ele fugiu do local, ou seja, ficou quase um ano foragido. O padrasto foi localizado em Ilhéus, na Bahia. Estava trabalhando como motorista de ônibus. E devido a isso, a prisão dele foi bastante pitoresca. Os policiais civis esperaram em um ponto. Quando o ônibus que ele dirigia parou, os policiais entraram e deram voz de prisão. Os passageiros ficaram surpresos, assim como ele também, que não esperava ser encontrado, visto que ele já tinha constituído uma nova família no território baiano, ou seja, ele já vivia com outra companheira e não aguardava ser preso. Para não identificar a vítima, não estamos citando o nome do indiciado na reportagem. O Ministério Público pediu a condenação do professor da UFES acusado de declarações racistas. Ele voltou a dar aulas sobre protesto de alunos. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo! Pelos corredores da Universidade Federal do Espírito Santo, estudantes militantes do coletivo Negrada protestavam contra o retorno do professor Manuel Luiz Malaguti. Alerta! Alerta! Onde
Malaguti, como é conhecido pela maioria dos estudantes, foi denunciado por racismo em novembro do ano passado. Ele se sentia desestimulado a dar aula para uma turma com tal formação, porque a maioria dos cotistas são negros, vindos de periferia, então lá eles não têm acesso à cultura e não têm formação intelectual suficiente para acompanhar o ritmo que era imposto pela universidade. Na época, Malaguti confirmou que é contra o sistema de cotas, alegando que a qualidade do ensino na universidade era afetada por esses alunos. O meio social no qual essas pessoas estão inseridas, os amiguinhos de rua, o jogo de bola, tudo isso vai criando uma determinada mentalidade, né, que não é adequada aos estudos universitários. Malaguti foi afastado por 30 dias e teve o prazo prorrogado por mais 30. A medida, segundo a universidade, não foi punitiva, e sim a forma encontrada pela UFES para conservar a harmonia da instituição. Com o retorno do ano letivo, ele voltou para a universidade para ministrar 2 disciplinas optativas. Por lei, ele só pode ser afastado naquele afastamento preventivo se ele estiver causando alguma obstrução ao processo. Então, como não há nenhum indício de que isso esteja acontecendo agora, né, ele não está afastado. Esse professor aqui nos machuca. É um professor que fala que o cotista não merece estar nesse espaço. Então, assim, há o desconforto geral de alunos e professores. O Ministério Público Federal denunciou o professor à Justiça e pede que ele seja processado e condenado por racismo. Além disso, que ele perca o cargo público, que seja fixado um valor mínimo para a reparação dos danos causados e que por 2 anos ele não possa sair do estado por mais de 15 dias sem a autorização da Justiça. Nós, como instituição, nós temos que ter toda a análise rigorosamente baseada na lei para que não haja nenhuma possibilidade de mudança na decisão que for tomada aqui. Por telefone, o professor disse que vai continuar dando aula e, por enquanto, não fala sobre o assunto. Emprego tem vagas para assistente administrativo, estoquista, fiscal de patrimônio, eletricista diesel, auxiliar de limpeza, analista comercial, contador, recepcionista e porteiro. Cadastro no site caqrh.com.br. Ele queria ganhar prestígio no tráfico de drogas e ser mais temido pelos rivais. Foi à farmácia do bairro e roubou a arma do vigilante. O bandido só não sabia que o vigilante é um policial da reserva. Os dois brigaram, o PM acabou baleado e o criminoso vai ostentar mais uma passagem pela cadeia. Tudo foi filmado pelas câmeras de segurança. Momento em que o criminoso chega para roubar a arma do vigilante e também quando ele vai embora. Igor Hortelã Ribeiro, de 22 anos, já estava armado quando chegou ao local do crime, uma farmácia em Itanguá, Cariacica. A vítima é este capitão da reserva da PM, Carlos Alberto Pina dos Santos, que trabalha como segurança do estabelecimento. A foto foi tirada no hospital depois que Carlos Alberto foi atingido na ação criminosa. O criminoso confessou para a polícia que foi até a farmácia para roubar a arma do segurança. Disse também que não sabia que a vítima era um policial da reserva. Na ação, Igor pegou a arma e deu 2 tiros enquanto fugia. Os 2 disparos acertaram o segurança, que foi socorrido para o hospital meridional e passa bem. Que ele teria recebido a informação de um amigo no sentido de que essa vítima possuiria uma pistola. E o suspeito, ele participa de atividades ligadas ao tráfico de drogas. E ele gostaria de ter essa pistola para, segundo ele, a expressão que eles utilizam, para fortalecer o movimento. Nestas imagens é possível ver o criminoso em fuga, com a arma dele e a do segurança nas mãos. Ele fugiu no próprio carro, este Gol branco, e foi para casa em Vila Independência. Nesse caso foi fundamental a colaboração da população, porque um indivíduo que fez a ligação para o 190, ele anotou a placa do veículo e informou com exatidão qual era essa placa. Com base nas informações que nós dispomos nos sistemas de informação, foi possível a polícia chegar até o endereço residencial desse indivíduo. A polícia militar, com apoio da P2 e do helicóptero Árpia, conseguiram chegar até ele e o prenderam. Com Igor, encontraram as 2 armas, a do crime e a do policial vítima.
E em um terreno ao lado da residência, encontraram dentro de uma mochila um revólver 38, uma pistola 9mm, rádios comunicadores e munições. Não é meu, não. De quem é? Não acharam nada comigo. O suspeito já cumpriu pena por tráfico e foi levado para o presídio. O estado de saúde do policial é estável. O que você já fez para emagrecer? Nossa, quanta coisa! Buscou dietas malucas na internet, em revistas, tomou remédios e depois viu o peso aumentar ainda mais? Pois é, Torino, é isso mesmo que acontece. Todo mundo sabe do risco do efeito sanfona para a saúde. O engorda, emagrece já fez parte da vida de Aline também. Hoje ela encontrou o equilíbrio, virou atleta e divide com a gente a história de superação. Há 18 meses, Aline chegou à conclusão que precisava mudar de comportamento e os números na balança. Foi quando eu, olhando umas fotos do computador, eu vi uma foto da gente saindo de um parque aquático, eu e minha família, e eu me olhei na foto e eu vi que eu estava muito acima do peso, né? Com uma tendência a só engordar cada vez mais. E eu fiquei bem mal quando eu vi a foto. A reeducação alimentar, somada à atividade física, fizeram com que ela perdesse mais de 20 quilos. Nesta foto, a diferença é surpreendente. Só que antes da vida saudável, Aline cometeu alguns equívocos. Emagrecer faz parte de um processo. Ninguém perde peso da noite para o dia, mas tem muita gente que acredita nisso. Existem pessoas que se entregam a dietas milagrosas, que são facilmente encontradas na internet e em bancas de revistas. Aline era uma dessas pessoas e não ficou apenas nas dietas malucas. Abusou ainda mais. Eu busquei na internet dieta da proteína, eu fiz dieta de shakes, eu tomei tarja preta para emagrecer. E só que nada disso dava certo. Na verdade, eu começava a fazer e também desanimava e via que não dava muito resultado e não ficava motivada para continuar. E eu abandonava e voltava aos hábitos ruins novamente. Para esta médica especializada em nutrologia, essas dietas oferecem riscos. Segundo ela, o paciente até perde peso, mas também saúde. Toda dieta maluca, ela realmente aparentemente funciona, porque o paciente perde peso, mas ele não está perdendo gordura. O que ele vai perder predominantemente é massa magra. E a massa magra, que é a musculatura, é o que determina a quantidade de calorias que a paciente tem que comer para manter o peso que ela tinha antes, né? Então, se você perde massa magra, encerrado o período da dieta, se você comeu a mesma quantidade que você comia antes da dieta, você engorda. Então, a tendência é fazer um efeito sanfona, né? Fazer aquele ciclo vicioso. Ainda de acordo com a médica, a melhor maneira de emagrecer é com a reeducação alimentar e uma dieta individual e equilibrada. Nem uma dieta que talvez seja boa para você, não é boa para um outro paciente. Então, é a personalização. Eu acho que isso aí é o segredo. Cada um tem uma rotina, cada um tem um metabolismo, cada um tem uma intolerância alimentar específica. Então, isso aí precisa ser avaliado antes de você estar indicando qualquer tipo de dieta. Para a Aline, perder peso não foi fácil. Ela teve que ter muita determinação. Hoje, divide a história dela com outras pessoas pela internet. A mudança de vida a levou para o esporte. Aline virou fisiculturista. Me encantei com o fisiculturismo e objetivei, falei aquilo que eu quero agora. Meu próximo passo é esse. Depois do emagrecimento, meu passo agora é virar um atleta. Eu coloquei isso de meta. Que bonito ver uma pessoa conseguir chegar ao seu objetivo. Determinação é tudo. Você também consegue, viu? A Aline vai participar de um campeonato estadual de fisiculturismo no mês que vem. Boa sorte para você, viu, Aline? E na vida o que vale mesmo é buscar o equilíbrio. Nada de dietas malucas, né, pessoal? De jeito nenhum. Dona de bar escapa da morte por pouco, hein? Ela foi baleada e enquanto era socorrida no carro do marido, o pneu do veículo ainda furou, Ingrid. O casal desconfia que a mulher sofreu um atentado porque denunciou um falso advogado. Ele prometeu a comerciantes da Serra conseguir uma liminar para que pudessem voltar a funcionar depois de 1 da madrugada.
A comerciante de 40 anos é dona deste bar que funciona no bairro das Laranjeiras, na Serra. E foi bem em frente a ele que a tentativa de homicídio aconteceu. A vítima saiu do bar e foi entrar no carro do marido, um táxi. O marido dela percebeu uma movimentação estranha ali na esquina. Viu que um homem que pouco antes estava dentro do estabelecimento pedindo drogas, conversava com 2 homens de bicicleta bem ali. Quando viram que a mulher estava entrando dentro do carro, os 2 caras que estavam na bicicleta se apressaram em chegar junto. E um deles, ao se aproximar do veículo, mirou contra a mulher e disparou 5 vezes. Um dos tiros acabou atingindo a dona do bar. Um dos tiros atingiu a porta de aço. O marido, que estava perto, bem ao lado do atirador, nada sofreu. Ela se abaixou, né, e alguns passaram por ela e um só atingiu aqui na região aqui. Ele conta que dentro do carro ainda estavam a filha da dona do bar e o namorado da filha, mas ninguém foi atingido. Na ida para o hospital, mais um problema. O pneu do carro furou bem perto de Manguinhos. No contratempo, furou um pneu próximo ao posto de guarda, ela tentou acionar a SAMU, desespero, né? Mas com a necessidade eu me tornei rápido e troquei o pneu com uma velocidade maior do que eles conseguiram chegar e cheguei no hospital primeiro. O marido não tem dúvidas de que o atentado sofrido pela comerciante tenha relação com a denúncia feita por ela contra um analista de sistema que se fazia passar por advogado. A denúncia foi inclusive matéria do jornal A Tribuna de hoje e foi feita 24 horas antes do atentado. Fingindo ser advogado, ele abordou a comerciante alegando conseguir uma liminar contra a lei municipal que proíbe o funcionamento do bar de madrugada. Com o movimento reduzido à metade devido à lei, a comerciante, segundo o marido, aceitou. Chegou até a pagar uma das parcelas do valor pedido por ele, mas passou também a receber ameaças, o que levantou a suspeita do marido. Apareceu mais ameaça no telefone dela, fiquei meio desconfiado, falei, alguma coisa aí não está cheirando bem. Ela sempre funcionou até 6 horas da manhã, nunca tinha acontecido esse tipo de problema, não é? Então, agora acontece esse problema bem após a situação. Um analista de sistemas foi detido e levado para o DPJ de Laranjeiras. Autuado como estelionatário, ele foi ouvido e liberado. Coincidência ou não, 24 horas após a detenção dele, que aconteceu de terça para quarta-feira, a comerciante sofreu o atentado. O caso agora será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. O estado de saúde da comerciante é estável. Ela e o marido decidiram fechar o bar. A gente pede um empenho grande da polícia, já que o suspeito detido já está nas ruas, né? Agora, sobre a abertura dos bares após 1 da madrugada, os comerciantes que tiverem interesse devem protocolar o pedido na Prefeitura da Serra. Até agora, 7 foram autorizados a funcionar. E não há qualquer liminar que garanta essa liberação, viu? Veja comigo as manchetes do Jornal A Tribuna desta quinta-feira, 19 de março. Cursos à distância em faculdades com mensalidade a partir de R$ 99,00. Na foto principal, Paulinho volta a brilhar e Flamengo se classifica. Bandidos invadem Lava Jato, fazem reféns e roubam 2 carros. Médicos da França estudam proibir silicone após descoberta de novo câncer. Juízes usam rede social para flagrar mentirosos. União vai abrir mais de 41.200 vagas em concursos. E não deixe de ler também nesta edição do Jornal A Tribuna. No AT2, truques de beleza de Carol Castro. Nova tática para se livrar de cantadas. E ainda no Sobre Rodas, Nissan lança Versa Nacional. Eu vou morrer e não vou ver tudo de ruim que um ser humano é capaz de fazer. Preste atenção aí. Agora uma situação inusitada. Um jovem brigava com o tio e tentava arrancar a platina da perna dele à força. Aquele fixador de aço usado após uma cirurgia, você sabe qual é. Um policial militar viu a cena e tentou separar os dois. O sobrinho do homem, transtornado, atacou o PM com uma faca. Olha a faca. O policial então atirou na perna do rapaz. Tio e sobrinho estão internados no Hospital São Lucas. O PM alega que agiu em legítima defesa, mas o caso será apurado pela Corregedoria e também pela Polícia Civil.
Não é nada fácil para uma mulher perder o bebê. Pode ser apenas má formação, mas a perda também pode ter outras causas. Se a gestante perder o bebê depois de 3 meses e o feto for normal, pode ser que ela tenha trambofilia. Assunto de hoje do Fala Doutor. Fernanda é mãe da pequena e fofinha Esther, de 4 meses. Você gosta? Mas até realizar esse sonho aos 32 anos, Fernanda sofreu muito. Ela perdeu 2 filhos. Na primeira gestação, aos 19, acabou sendo vítima de um aborto. Há 12 anos atrás, inclusive ontem completou 12 anos da primeira, eu tentei engravidar, consegui engravidar. E aí eu perdi e não sabia por quê até então. Na segunda vez que engravidou, a frustração foi ainda maior. Um certo momento da gravidez que parava de desenvolvimento, né? E aí a criança falecia. A primeira faleceu no útero, a segunda conseguimos tirar a tempo, só que ela não resistiu, né? Morreu uma semana depois. Inconformada, Fernanda procurou um médico e descobriu que estava sendo vítima de um problema chamado trombofilia, que é a propensão de desenvolver trombose ou outras alterações. Isso pode acontecer em qualquer idade, inclusive durante o período de gravidez. A pessoa que diz que tem trombofilia, na verdade, está dizendo que ela tem uma maior chance de ter trombose. Não é a trombose em si. Acontece em homens, acontece em mulheres, e as gestantes têm uma peculiaridade, que a circulação placentária ela pode estar sujeita à ocorrência de trombose, e essa trombose na circulação placentária levar a um insucesso da gravidez. A notícia boa é que, segundo a Secretaria de Saúde, o Estado oferece acompanhamento para gestantes, que é feito com o pré-natal já realizado nos municípios. Quando a mulher tem pelo menos 3 perdas gestacionais, 3 abortos, antes da 12ª semana de gestação, ou pelo menos um aborto depois da 12ª semana de gestação, com um feto normal, morfologicamente normal, há a indicação de investigar as trombofilias, de investigar doenças que possam estar causando trombose na placenta e, consequentemente a perda da gestação ou interrupção precoce da gestação. Nós podemos dar anticoagulantes que vão diminuir o risco de trombose e permitir que a gestação se desenvolva normalmente. Além do tratamento, outra coisa que ajudou muito Fernanda foi um grupo criado numa rede social por mulheres que passam pelo mesmo problema. Mas agora, as coisas que essa mamãe deseja compartilhar são as fotos, amor e muito carinho com a pequena Esther. Não gosta que a mãe divide atenção com nada, né? Não é só dela. A atenção é só para ela. Fofucha mesmo chorando, né? A página no Facebook que reúne mulheres com o mesmo problema é Guerreiras em Busca de um Milagre. A seguir, alunos protestam contra novo modelo de escola em horário integral. E deixam o trânsito complicado na capital. Não saia daí, voltamos já já, agora 12h33. Mais um protesto de estudantes da rede estadual. Desta vez, os alunos ocuparam uma pista da Avenida Vitória. Com cartazes nas mãos e palavras de ordem, eles questionam as condições do novo projeto Escola Viva, que prevê horário estendido. Muitos temem não conseguir mais trabalhar ou ter que abandonar os estudos. Em entrevista ao TN, a Secretaria de Educação disse que ainda analisa os detalhes do projeto e vai tomar medidas para que nenhum aluno seja prejudicado. Tomara, né? Excelente tarde para você, beijos e até amanhã. Fiquem em paz, amigos. Tchau, Ingrid. Tchau, Torino. Tchau, pessoal. Vem aí, Ronda Geral com a Débora Moraes. Vamos.